Nesta segunda-feira foi divulgada mais uma pesquisa IPEC de intenção de votos para a presidência da República. Acompanhe os números com Carolina Abelim. Na pesquisa estimulada, quando os nomes são apresentados ao entrevistado, o ex-presidente Lula do PT lidera a disputa no primeiro turno com 44% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro do PL. Na sequência, aparecem Ciro Gomes do PDT com 7%, Simone Tebet do MDB com 3% e Felipe Dávila do Novo com 1%. Nesse cenário, 7% disseram que votariam em branco ou nulo e 6% não souberam ou não quiseram responder. Os demais candidatos não atingiram 1%. Já na pesquisa espontânea, quando os candidatos não são citados para os entrevistados, Lula tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro, 31%. Ciro Gomes tem 4%. Simone Tebet marcou 2%. Brancos e nulos somam 9% e 14% não sabem ou não responderam em quem vão votar. Os demais candidatos não pontuaram. O IPEC indica a vitória de Lula em um possível segundo turno contra Bolsonaro. Nessa simulação, o petista marcou 50% contra 37% do atual presidente. 9% disseram que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não sabem ou não responderam. Pois é, seguimos agora com só um destaque para finalizar esses números, porque para essa pesquisa, 2.000 eleitores foram entrevistados entre os dias 26 e 28 de agosto em 128 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. E esse levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR 019-79/2022. Roberto Mota. Mota, diante dessa aparente estabilidade entre Lula e Bolsonaro, você entende que Ciro Gomes e Simone Tebet ficarão mais à vontade a partir de agora para explorar essa campanha eleitoral? Afinal, se eles não fizerem algo de diferente, vão continuar nesse patamar. Você entende que eles vão atacar mais Lula e Bolsonaro? Vão para o tudo ou nada? É difícil dizer qual vai ser a estratégia, né, Daniel? A gente já comentou aqui, essa pesquisa da IPEC foi feita antes do debate da Band. O que a gente viu no debate da Band foi uma situação um pouco confusa, mas algumas coisas a gente pode observar. O candidato do PT, ele foi, até para minha surpresa, em certo grau, acusado de corrupção por quase todos os outros debatedores. O candidato do PT, ao contrário do que seria de esperar, não teve uma boa resposta para as acusações de corrupção que ele recebeu, né? O que é surpreendente, porque ele já deveria saber de antemão que ia ter que responder pelo envolvimento do seu partido, né, e dele mesmo nos maiores escândalos de corrupção do mundo. O que a gente viu em relação a Simone Tebet, para mim, eu achei um desempenho também pobre. Ela perdeu uma oportunidade de apresentar ideias, de apresentar projetos. O que a gente viu foi que ela teve dificuldade de responder a perguntas que ela já tinha recebido, por exemplo, na sabatina que nós fizemos na Jovem Pan, a falha dela em defender mulheres que foram atacadas na CPI do Covid. Ela voltou a dar uma resposta assim, que realmente deixou de convencer a maioria das pessoas e aproveitou todas as oportunidades que apareceram para se colocar como vítima, disse que é feminista, depois disse que o Brasil precisava de uma mulher para arrumar a casa, enfim, me pareceu uma pessoa que não tem um projeto coerente, bem pensado. Quanto ao Ciro Gomes, o Ciro é um candidato profissional, o Ciro está ali guardando a posição dele. Achei muito interessante as respostas que ele deu à tentativa do Lula, que parecia um namoro na TV, né? O Lula tentou seduzir o Ciro ali na frente das câmeras de televisão, apesar de ter ouvido uma resposta quase desaforada do Ciro, né, sobre o escândalo de corrupção. O Lula tentou dizer que, olha, pelo menos eu não fui para Paris para não votar no Haddad, e o Ciro falou alto, deu para ouvir, embora não fosse a vez dele falar, que, olha, você não fez isso porque você estava preso. Então, é difícil acreditar em qualquer alteração do quadro eleitoral e é difícil acreditar também que o quadro eleitoral seja esse desenhado pela pesquisa do IPEC. Eu repito aqui o meu ceticismo em relação a isso.
Ô, Diogo, por que é importante ainda a gente acompanhar os números das movimentações da terceira via? Se o país está tão dividido ao meio entre dois candidatos extremamente opostos, o que pode definir essas eleições? Fazer com que algum eleitor escolha um voto novo ou mude o seu voto? Pois é, Adriana, o que a gente tem visto até agora é uma estabilidade, é um teto da intenção de voto de Lula. O presidente Jair Bolsonaro cresce, mas não numa velocidade muito rápida a ponto de conseguir alcançá-lo ainda para o primeiro turno, mas as chances de um segundo turno aumentam matematicamente, estatisticamente. É claro que os candidatos que estão fora dessa polarização Lula-Bolsonaro agora não têm nada a perder e precisam partir para cima. Mas realmente, para que mude o cenário eleitoral radicalmente, é preciso acontecer algo muito grandioso, algo muito extraordinário, uma grande revelação de corrupção, por exemplo, ou algum erro muito grave de uma das campanhas para que haja realmente uma mudança significativa desse cenário eleitoral. Lembrando que, obviamente, as pesquisas são um retrato desse momento.